Hoje você vai conhecer o santo que teve sobre os ombros não só o mundo inteiro, mas também o Criador do mundo. É claro que estamos falando de São Cristóvão. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Cristóvão, antes do batismo, chamava-se Réprobo, mas depois passou a ser chamado Cristóvão, que quer dizer Christum ferens, aquele que carrega Cristo, pois carregou de 4 maneiras, sobre as costas para transportá-lo, em seu corpo, por meio dos tormentos, em sua mente, por meio da devoção, e em sua boca, por meio da confissão e da pregação. Já deixa o seu like aqui nesse vídeo e fica com a gente até o final, hein? Cristóvão, cananeu, de berço, gigante em estatura e terrível de aspecto, conta-se que ele tinha mais de 5 metros de altura. E como se lê em seus feitos, ao se apresentar um dia ao rei dos cananeus, teve a ideia de procurar o maior rei do mundo, com o ânimo de o servir. Apresentou-se, pois, a um certo rei, do qual corria a fama de não haver no mundo outro maior. O rei, vendo Cristóvão, recebeu-o de bom grado em sua corte. Certa feita, um jogral cantava diante dele uma canção em que frequentemente mencionava o diabo. E o rei, como um bom cristão, sempre que ouvia alguém falar do diabo, benzia-se logo com o sinal da cruz. Admirado com aquele gesto, perguntou-se Cristóvão o que significaria aquele sinal. O rei, porém, negou-se a responder. E Cristóvão insistiu. Se não me disseres, não permanecerei mais em tua corte. E assim pressionado, o rei lhe respondeu: traço esse sinal sempre que ouço alguém mencionar o diabo, com medo de que ele se apodere de mim e me faça mal. E Cristóvão então disse: ora, se temes que te faça mal o diabo, é porque ele, por quem mostras ter tanto medo, é maior e mais forte do que tu. Enganei-me, portanto, julgando ter encontrado em ti o maior e mais poderoso Senhor do mundo, a Deus. Quero agora encontrar o diabo para tê-lo como meu senhor e tornar-me seu escravo. Cristóvão então deixou o rei com o objetivo de achar o quanto antes o diabo. Como passasse por um ermo, viu uma grande multidão de soldados, um dos quais, feroz e terrível, lhe veio ao encalço e perguntou aonde ele se dirigia. E Cristóvão respondeu: procuro o diabo para tê-lo como meu senhor. E o soldado respondeu: eu sou aquele a quem tu procuras. Satisfeito, então, Cristóvão se entregou como servo perpétuo, tornando-o como o seu senhor. Andando juntos pelo mesmo caminho, toparam com uma cruz erguida alta na estrada. O diabo, assim que a viu, fugiu aterrorizado e, desviando-se do caminho, conduziu Cristóvão por um caminho acidentado, um atalho, antes de voltar com ele para a estrada principal. Admirado de ver aquilo, Cristóvão perguntou ao diabo por que tivera tanto medo a ponto de deixar uma estrada plana para seguir em um desvio tão desolado. Como o diabo se recusasse a lhe responder, Cristóvão então falou: se não me disseres, deixar-te-ei agora mesmo. E o diabo então pressionado respondeu: um homem chamado Cristo foi pregado em uma cruz, cujo sinal sempre que eu vejo causa-me pavor e fujo aterrorizado. Cristóvão disse então: é este Cristo, cujo sinal tanto temes, é maior, mais poderoso do que tu. Em vão eu trabalhei, sem ter encontrado até agora o maior rei do mundo. Adeus, quero deixar-te agora e vou procurar a este Cristo. E Cristóvão então buscou por muito tempo quem o informasse sobre Jesus Cristo, até que finalmente encontrou um eremita que lhe pregou o Cristo e o instruiu na fé cristã. Disse o eremita a São Cristóvão: este rei, a quem desejas servir, pede este obséquio, que jejues com frequência. E Cristóvão replicou: peça-me ele outra coisa, porque essa nunca serei capaz de cumprir. E o eremita prosseguiu: será necessário que ores muito. E São Cristóvão disse: eu não sei o que é isso. Quer dizer, nem sei se sou capaz de fazer.
E o eremita então falou: conheces o rio em que muitos transeuntes se arriscam e morrem? Cristóvão respondeu: conheço. E o eremita então disse: como és um homem forte e de grande estatura, se fizeres uma casa perto do rio, ajudando todas as pessoas a atravessá-lo, estou certo de que agradarás muito a Cristo, a quem desejas servir como rei, e espero que ali mesmo ele há de se manifestar a ti. Então Cristóvão respondeu: isso sim, sou capaz de fazer e prometo dedicar-me a tal serviço. E Cristóvão foi então até o rio, ergueu ali uma choupana e, utilizando um báculo como tronco de pinheiro, com o qual ele se mantinha em pé dentro da água, não se cansava de passar todos de um lado para o outro, do outro para o outro lado. Passados muitos dias, então, enquanto ele repousava na sua cabana, ouviu uma voz de uma criança que chamava e dizia: Cristóvão, vem cá fora, leva-me para o outro lado. Cristóvão saiu sem demora, mas não viu ninguém. De volta à choupana, ele ouviu novamente a voz que o chamava. Correu então mais uma vez para fora, mas sem encontrar ninguém. E a voz o chamou então pela terceira vez, e Cristóvão saiu, encontrando às margens do rio uma pequena criança a pedir insistentemente que lhe fizesse a travessia. Cristóvão a pôs sobre os ombros, pegou o seu báculo e entrou no rio para atravessá-lo. A água, porém, ia subindo, subindo, e pouco a pouco, enquanto a criança pesava como se fosse chumbo. Quanto mais ele avançava, mais a água subia e mais a criança oprimia com o peso intolerável os ombros de Cristóvão, que se assustou a ponto de temer se afogar. Mas, com grande esforço, escapou, atravessou o rio e colocou a criança na outra margem e disse-lhe: pequeno, tu me pusestes em grandes apuros, hein? Ficastes tão pesado que mesmo que tivera sobre mim o mundo inteiro, não poderia carregar um peso maior. Ora, não te espantes, disse a criança. Tu tiveste sobre os ombros não só o mundo inteiro, mas também o Criador do mundo. Eu sou o Cristo, o teu Rei, a quem tens servido nesta obra. E para mostrar que eu digo a verdade, quando voltares, enfie na terra o teu bastão, ao lado do teu casebre, e pela manhã o verás florescido e cheio de frutos. Dito isso, ele desapareceu. Ao retornar, então, Cristóvão meteu o bastão na terra e, ao levantar-se de manhã, encontrou-o carregado de folhas e tâmaras, como se fosse uma palmeira. Em seguida, partiu rumo a Samos, cidade da Lícia, cuja língua ele ignorava. Rezou por isso ao Senhor, pedindo-lhe que concedesse compreender aquele idioma. Obtida então a graça, dirigiu-se Cristóvão ao lugar em que os cristãos costumavam ser torturados, para os confortar em nome do Senhor. Um dos juízes daquela terra, que o vira pouco antes em oração, julgando-o fora de si, feriu-lhe o rosto. Mas Cristóvão respondeu: se eu não fosse cristão, vingaria já essa afronta. Cristóvão meteu o bastão na terra e rogou ao Senhor que o fizesse verdejar, a fim de converter aquele povo. E a sua prece foi atendida. Converteram-se na mesma hora cerca de 8.000 homens. E o rei mandou 200 soldados trazerem Cristóvão diante de si. E como o surpreenderam em oração, tiveram medo de o intimar. O rei, porém, enviou outros soldados que, encontrando Cristóvão na mesma posição, juntaram-se às suas preces. E ao se levantar, Cristóvão perguntou: o que procurais? E eles responderam: o rei nos enviou para levar-te preso à presença dele. E São Cristóvão disse: se eu quisesse, não poderíeis levar-me nem solto nem amarrado. E eles então replicaram: se não queres acompanhar-nos, segue o teu caminho. Quanto a nós, diremos ao rei que não podemos te achar. E Cristóvão respondeu: não, eu irei convosco. E ele então os converteu à fé, mas insistiu que lhe atassem as mãos às costas, e o levassem preso. Ao vê-lo, o rei, muito perturbado,
caiu do trono. Uma vez recomposto com a ajuda dos seus escravos, ele perguntou pelo nome e a terra do recém-chegado. Cristóvão respondeu: antes de ser batizado, conheciam-me como réprobo, mas desde que fui batizado, sou chamado de Cristóvão. Disse-lhe o rei: por que te dás o nome deste Cristo crucificado, que não salvou nem a si mesmo e nem pode salvar-te a ti? Maldito cananeu! Por que não sacrificas aos nossos deuses? E Cristóvão então respondeu: com muita razão te chama Dagnos, pois és a morte do mundo, o sócio do diabo. Teus deuses são obra de mãos humanas. E o rei então disse: porque fostes educado entre as feras, por isso te portas como um selvagem, ignorante da linguagem dos homens. No entanto, se sacrificares, receberás de mim grande honraria. Do contrário, haverás de morrer com suplícios. E como Cristóvão se recusou a sacrificar, Dagnos mandou lançá-lo no cárcere e arrancar a cabeça aos soldados que aceitaram o nome de Cristo. Depois mandou à prisão 2 belas moças, uma chamada Niceia e outra Aquilínia, prometendo-lhes muitos presentes se lograssem fazer Cristóvão pecar com elas. Assim que as viu, Cristóvão pôs-se em oração. Como, porém, as moças o perseguissem com afagos e abraços, levantou-se e disse: que quereis? E por que motivo fostes introduzidas aqui? Espantadas com o brilho do seu rosto, elas disseram: tem piedade de nós, santo de Deus, pois queremos crer no Deus que tu pregas. Ao saber disso, o rei as trouxe de volta e disse: acaso vós vos deixastes seduzir? Juro pelos deuses que, se não sacrificareis a eles, haveis de morrer uma péssima morte. E elas então responderam: se queres que sacrifiquemos, manda limpar as praças e reunir todos no templo. Feito isso, as 2 entraram no templo, desataram os cintos, puseram-nos em volta do pescoço dos deuses, que caíram despedaçados, enquanto diziam elas aos assistentes: chamai agora os médicos para curar os vossos deuses. Então, por ordem do rei, Aquilínia foi suspensa e a seus pés atada uma pedra enorme, deslocando-lhe todos os membros. Depois de Aquilina partir para o Senhor, foi a vez de sua irmã Niceia ser lançada no fogo. Como, porém, ela saiu dele ilesa, foi prontamente decapitada. Depois disso, Cristóvão foi levado à presença do rei, que mandou açoitá-lo com varas de ferro e lhe meter na cabeça um elmo incandescente. Em seguida, amarraram-no a um banco de ferro, sobre o qual se acendeu um fogo alimentado por piche. O banco, porém, derreteu como cera e Cristóvão saiu ileso. Depois o rei mandou ainda que o amarrassem a um poste para servir de alvo às flechas dos soldados. Todas elas, porém, ficaram paradas no ar, suspensas, perto dele, sem o atingir. Ora, julgando o rei que Cristóvão fora atingido pelas flechas, então começou a insultá-lo, quando de repente uma das flechas se voltou contra o próprio rei, acertando-lo bem no meio do olho. Cristóvão então disse: amanhã eu estarei morto, tirano. Tu, porém, faz uma lama com o meu sangue e esfrega com ele o teu olho, assim tu hás de recuperar a luz. E o rei mandou então decapitá-lo. São Cristóvão perdeu a cabeça, e enquanto se mantinha em profunda oração, o rei, como ouviu, pegou um pouco do sangue, esfregou o olho com ele, dizendo: em nome de Deus e de São Cristóvão, e ficou curado no mesmo instante. O rei converteu-se e publicou um édito pelo qual todos que blasfemassem contra Deus e São Cristóvão seria imediatamente punido pela espada. Santo Ambrósio, em seu prefácio, refere-se a este mártir nos seguintes termos: o Senhor cumulou Cristóvão de tanta virtude e graça na doutrina que ele afastou 48.000 homens do erro do paganismo, trazendo-os para o dogma cristão, por meio de milagres que abalaram o culto anterior.
Niceia e Aquilínia, por muito tempo praticantes do meretrício público, foram levadas da imundície à castidade por meio de Cristóvão, que lhes ensinou ainda a receber a coroa do martírio. Mesmo amarrado a um banco de ferro no meio de uma fogueira, ele não sofreu com o calor e mesmo alvejado por guerreiros, durante um dia inteiro, não foi atingido pelas flechas. Depois que uma delas perfurou o olho do seu torturador, o sangue de São Cristóvão mártir, misturado à terra, foi quem devolveu a luz aquele que, além de curar a cegueira corporal, iluminou a sua mente para a conversão. Foi de vós, Senhor, que ele recebeu a graça de defender contra doenças e enfermidades os que suplicarem a ele. Olha que bonito Santo Ambrósio falou, não é mesmo? E São Cristóvão se comemora no dia 25 de julho, que é a mesma data de São Tiago Maior. Mas quais então são os outros santos dessa semana? Vamos para a lista para a gente conhecer. Dia 24, dia de Santa Cristina. 26, Santa Ana. 27, São Pantaleão. Dia 28, Santos Nazário e Celso. Dia 29, Santa Marta. E para finalizar a semana, dia 30, será o dia dos santos Ábidon e Senem. Nós contamos um pouquinho mais sobre cada um desses santos no extinto quadro Os Santos da Semana, que você pode encontrar em uma playlist aqui do canal com esse mesmo nome, mas vai estar também aqui na descrição desse vídeo, tá ok? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Agora me conta, você é devoto de São Cristóvão ou nunca tinha ouvido falar dele? Você sabia que antes do batismo o nome dele era Réprobo? Escreve aqui nos comentários se você já conhecia a vida desse santo, o que você achou da história dele, tá ok? E deixa o seu like aqui nesse vídeo para nós e compartilhe com os seus amigos, principalmente nos grupos de WhatsApp, para nos ajudar a evangelizar. Na semana que vem nós contaremos a história de um outro santo católico. É muito bom sempre aprender mais, não é mesmo? Estudar a vida dos santos é necessário para nós católicos. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora. E não esqueça de clicar no sininho para receber todas as nossas atualizações. Assim você não nos perde de vista, não perde nenhum conteúdo aqui do nosso canal. E considere fazer parte desse apostolado, contribuindo mensalmente através do apoia.se. No site apoia.se/Raimon, você poderá nos ajudar com qualquer valor a partir de R$5 no boleto ou no cartão de crédito. Salve Maria, que Deus abençoe!